Pessoal, então, boa tarde, né? Já nos encontramos aqui antes, precisamos mudar de sala em razão das deficiências e necessidades técnicas. Para quem não me conhece, eu sou o Iago, eu estou ministrando Direito Penal, né, aqui nos cursos preparatórios para o Ministério Público, aqui no Centro Unisal. Tá? Para quem assistiu a primeira aula, para quem acompanhou em casa, assistiu o primeiro vídeo, nós começamos a fazer toda uma revisão da parte geral do Código Penal. Eu havia comentado com os senhores que é humanamente impossível resumir um ano e meio de faculdade, 3 módulos de disciplina em 3 horas de aula, não tem como, tá? Então o que eu me propus? Fugir um pouco desse esquema, né? Seriam 2 aulas a princípio, né? Uma recomendada para a gente fazer toda a revisão do conteúdo e a outra para a gente fazer a revisão por questões, né? Então pegar umas questões de provas anteriores e a gente resolver e comentar, tá? Agora, o que eu pretendo fazer? Encerrar a matéria, porque não deu tempo da gente ver tudo na primeira aula, no primeiro módulo, e fazer o comentário de algumas questões, se der tempo. Repito aqui novamente, vou disponibilizar para vocês um simulado com 30 questões de direito penal, com base em provas anteriores para vocês resolverem em casa. O simulado também vai estar disponível na descrição do vídeo, assim como os slides dessa aula. Não gosto de usar slides, mas explicando novamente, vou usar para a gente tentar, até os alunos vieram comentar comigo depois, falar, Iago, por favor, é mais fácil que eu já copio o que está lá no slide e já presto atenção em você. Eu falei, bom, quem tem que se suceder, ser decidido nessa prova são vocês, então vou seguir o que vocês estão me pedindo, beleza? Bom, o que eu pretendo ver com vocês? Isso aqui era para eu ter visto na última aula, erro de tipo, não conseguimos, tá? Então a gente vai tentar ver hoje, vai ver o primeiro tópico. Vamos falar sobre imputabilidade penal, concurso de pessoa e concurso de crimes, penas, cálculo de pena, previsão de pena, assim por diante, prescrição e decadência. Só isso que a gente vai ver hoje? Vai faltar muita coisa? Vai, não tem como, eu falei pra vocês, é muito aprofundado. E por fim, se der tempo e vai dar, a gente vai conseguir rever algumas questões. A gente vai rever um pouquinho de onde a gente parou na última aula, falando sobre o que é um crime. Crime é um fato típico e antijurídico, que é culpável e punível, né? O que é um fato típico? A gente já falou. Fato típico é aquela ação prevista em lei, aquela ação, aliás, que acontece no mundo real e que é prevista em lei, ou seja, interessa ao ordenamento jurídico. E há uma conduta, ou seja, há um fato que existiu na vida social, na vida real, cotidiana, que interessa a um tipo penal, a uma norma penal incriminadora. Então, o fato típico é a previsão de um crime na lei e a ocorrência de uma conduta que se subsume, ou seja, que se encaixa naquilo que a lei prevê, tá? E antijurídico é aquilo que a gente falou na última aula, né, naquelas excludentes de licitude, né, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade, e assim como a gente viu, tá? A conduta, que é o que a gente falou, o crime então é um fato típico e antijurídico, culpável e punível. Por que a gente falou uma conduta? Porque a conduta ela só pode se dar de 2 formas, ou ela é dolosa ou ela é culposa. Dolosa, o dolo e a culpa ambos apresentam-se no Código Penal em 2 modalidades. O dolo é aquele resultado em que o agente quis produzir, ou seja, age com dolo o agente que intenta praticar um crime, que quer produzir um resultado. É o conhecido dolo direto, previsto no artigo 14, inciso 1, na primeira parte, tá? Porque esse inciso ele é dividido em 2 partes. A segunda parte é o chamado dolo indireto. O que diz o dolo indireto? O agente pode até não ter quisto o resultado, mas ele assumiu o risco de produzir o resultado. Então, o dolo ocorre quando o agente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo. Tá? Culpa, por sua vez, também apresenta 2 modalidades, que é a chamada culpa consciente ou culpa inconsciente. O que ocorre quando um resultado acontece por culpa? O que eu quero dizer com isso? Quando um crime ocorre na modalidade culposa, quando o agente age por imprudência, negligência ou imperícia. Imperícia é um não saber técnico. O que é isso? O agente ele é dotado de capacidade técnica, só que por alguma razão ele não adota um cuidado que é essencial na sua profissão. Então veja, ele é dotado de capacidade técnica. Uma pessoa que não é médica, não é técnico na área médica e faz uma cirurgia,
ela não, e eventualmente o paciente morre, ela não age por imperícia, porque essa pessoa que não é médica não é dotada de capacidade técnica. Para ser imperícia, para configurar culpa na modalidade de imperícia, o agente precisa ser formado na área, precisa ter capacidade técnica, mas não adotar um cuidado que é mínimo, básico na profissão dele. Então o sujeito é médico, tá? Fez faculdade, fez mestrado, doutorado, é cirurgião, e ele simplesmente, vamos supor, ele simplesmente esqueceu de dar anestesia. Pô, anestesia é uma coisa tão trouxa, né? Você sabe que fazer uma cirurgia precisa de anestesia, você sabe disso? Também sei, eu não sou formado médico. Veja, é uma coisa muito besta. E ele esqueceu. Ele agiu com imperícia, porque ele tem o conhecimento e não adotou um cuidado mínimo no exercício da sua profissão. Tá? Imprudência e negligência. Imprudência ocorre quando a gente age de forma temerária, embora não devesse. Veja, vamos supor, há um grande fluxo de pedestres. Ele, mesmo assim, ele vai adotando, ele vai lá passando o carro, certo? No meio desses pedestres. Imagina em qualquer calçadão na cidade de vocês, qualquer movimentação de final de semana, que as pessoas saem para fazer compra, véspera de Natal, e o carro lá no meio, Qual é a atitude que ele deveria adotar? Esperar o fluxo de pessoas cessar para que ele fosse com o carro. Mas veja, ele vai com o carro, ele resolve ingressar com o carro mesmo assim e acaba atropelando alguém. Ele agiu de uma forma que ele não deveria ter agido, é imprudência. E a negligência é o oposto, ele não age ao passo que deveria ter agido. Ou seja, ele deveria ter adotado um cuidado, ele deveria ter adotado determinada postura, mas ele fala, não, vou deixar de fazer. E aí essa ausência, essa omissão dele acaba resultando em uma lesão corporal ou em uma lesão qualquer, um bem jurídico. É um crime cometido na modalidade de culpa por negligência. Vocês perceberam que está mais rápido o ritmo hoje, né? É pra gente, acelerar. Tá tranquilo para vocês? Sim? Não? Se não tiver, a gente reduz. Dúvida também? Pode parar. Então veja, a culpa se dá em 3 modalidades: imprudência, negligência ou imperícia. Mas ela se subdivide doutrinariamente em 2 classificações, em 2 categorias: a chamada culpa consciente e a chamada culpa inconsciente. O que é a culpa consciente? O agente prevê o resultado. Ou seja, ele faz determinada ação, pratica determinado ato, vê que aquilo lá pode dar merda. Isso aqui vai resultar em alguma coisa que eu não gostaria. Mas ele acredita sinceramente que o resultado não vai acontecer. Ele acredita sinceramente nas suas habilidades de frear aquilo. Então veja, a culpa consciente é aquela que o resultado ele é previsível para o agente. O agente age e fala, opa, pode dar merda isso aqui. Não, vai dar tudo certo. Fé em Deus que vai. E aí, foi, mata, fere. Veja, ele acredita sinceramente que o resultado não vai se ocorrer, embora ele tenha previsto. A culpa inconsciente é a chamada culpa sem previsão. Por quê? Ele nem se antevê. Ele vai praticando determinada ação que pode dar aí numa lesão corporal, numa morte, em ofensa a determinado bem jurídico, e ele nem se antevê, ele está tão desantenado que ele nem presta atenção naquilo que ele está fazendo. Então veja, a culpa sem previsão é aquela que o próprio agente não se antevê ao resultado dele. A grande discussão, já é de conhecimento dos senhores, porque todo mundo aqui já passou do primeiro semestre de faculdade, com grande certeza, é aquela existente entre o dolo indireto e a culpa consciente. Por quê? No dolo indireto, o agente não quer diretamente o resultado, mas assume o risco de produzi-lo, ao passo que na culpa consciente, o agente não quer o resultado, embora antevê que ele vai ocorrer e espera sinceramente que o resultado não ocorra. Essa definição doutrinária para a aula é muito tranquilo. Aferir isso na prática que é o grande problema, né? Então eu não vou entrar aqui nessas discussões porque não é o intento da nossa aula, é justamente essas definições doutrinárias. Tranquilo, pessoal? Como a gente havia dito, a conduta pode ser dolosa ou culposa e se pode dar por ação ou omissão. Ação, quando o agente age, ele propriamente faz, ele toma uma atitude para produzir um resultado. Por exemplo, matar. Pega uma arma, atira em alguém. Ele agiu. É uma conduta comissiva. Ele faz, ele participa ativamente. Tá? Mas a omissão também pode acontecer. A gente já falou que a omissão é penalmente relevante. Lembra a primeira aula? A omissão ela acontece quando a gente deixa de adotar algum cuidado que ele deveria ter adotado. Então veja, o crime
Faz parte do núcleo do crime a omissão. O crime prevê, se você não fizer tal coisa, configura crime. Exemplo, artigo 135, omissão de socorro. Deixar de prestar socorro àqueles que precisam. Isso é crime. Então, o seu crime não é fazer alguma coisa, muito pelo contrário, é deixar de fazer. Há uma terceira modalidade, que é admitida no ordenamento jurídico, e que alguns exames, mais de uma vez, já cobrou, que é chamado o crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão. O que significa o comissivo por omissão ou omissivo impróprio? Você age, o agente age. Lembra que a gente falou? Crime comissivo é aquele que o agente age participativamente. Por que ele é comissivo por omissão? O agente age ativamente. Como? Deixando de fazer alguma coisa. Então, vamos supor, vamos pegar vamos adotar como exemplo um bebê. O bebê está no berço, necessita de cuidado, necessita ser pegado, dar banho, amamentado. Se a mãe deixa ele lá, apodrecendo de chorar, chora, passa fome, se caga todo, chora dias, até morrer. Que crime ela pratica? Em regra geral, homicídio, matar alguém. Como ela praticou esse crime? Por omissão. Ela se omitiu no dever dela, para deixar, não um dever, mas ela se omitiu nesse cuidado para deixar que a criança morresse. Então veja, o crime de homicídio pode ser omissivo impróprio. Ela agiu mediante uma omissão dela. Tranquilo isso, pessoal? Sério mesmo? Porque isso aqui é o que caiu na prova, mais de uma vez. Quarta modalidade, que é o contrário, que chama omissivo por comissão. É uma discussão doutrinária absurda se existe no ordenamento jurídico. Caiu numa prova de defensor público aqui em São Paulo, se não me engano na Bahia também, anularam as questões, para vocês terem ideia de como é discutido. Não vou apresentar para vocês. Tranquilo? Erro de tipo. O erro de tipo é uma circunstância que influencia na prática do crime. O que isso quer dizer? Nem todo crime, quando vai ser executado, acontece justamente da forma que foi planejado. Às vezes acontece um erro. Nem tudo acaba acontecendo do jeito que o algoz, que o autor do crime quis. Esses acontecimentos externos, ou às vezes internos, tá? Do próprio agente, influenciam no resultado do crime, são conhecidos como erro de tipo. 4 são os principais erros de tipo admitidos pelo Código Penal e que, se acontecem, influenciam no resultado da pena, por exemplo. Então veja, o erro ele pode acontecer sobre o objeto. A gente vai explicar já. Um erro pode acontecer sobre a pessoa que recai o crime. O erro pode acontecer durante a execução do crime, na execução propriamente dita, no atirar, no esfaquear, tá? E o resultado pode ser diverso do pretendido, ou seja, o erro incide sobre o resultado. 4 são as hipóteses, então, de erro de tipo. Primeiro, erro sobre a pessoa. Erro sobre o objeto. O objeto material do delito, ele é confundido pelo autor do crime. Por exemplo, aqui em cima desta mesa tem o meu celular. É que eu não trouxe hoje, mas vamos lá. Aqui tem a minha carteira. Supondo que ambos sejam da cor preta. Meu celular é branco, tá? Mas supondo que ambos sejam da cor preta. Tô ali conversando com o Ricardo tá de olho pra mim. Aí ele fala, putz, esse cara aí ó, tem grana, hein? Esse cara aí tem grana, hein? O celular vale bastante. Carteira também deve ter dinheiro. Vou lá aproveitar. Aí ele vem, chega, conversa comigo. Eu viro de costas aqui, ele fica aqui na minha frente. E ele aqui. Nisso ele fala, pô, eu acho que tem mais dinheiro na carteira do que esse celular vale. Vou levar a carteira. Só que ele passa a mão aqui, ó, e leva o celular. Nem vê. Só passou a mão e falou, pô, peguei aqui a carteira. Agora tá cheio da grana. E vai embora. Chegou na casa dele e fala o quê? Putz, em vez de levar a carteira, levei o celular. Pergunta para os senhores, qual é a consequência desse crime? Pergunta que antecede a essa pergunta. Ele cometeu algum crime? Sim, mas ele não errou o que ele queria subtrair? Errou, mas não influencia. Cometeu o fato típico previsto na lei penal. Subtraiu para ele coisa alheia móvel. Acabou. Então veja, quem comete um crime sobre erro, em erro sobre o objeto, responde pelo crime. Tem uma exceção.
salvo se o objeto não constituir, salvo se o objeto que recai o erro não constitui o objeto material do crime. Como assim, Por exemplo, tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, prevê uma série de 18 ações relacionadas a um objeto material, substâncias entorpecentes proscritas no Brasil. Então veja, substância entorpecente de uso proibido no Brasil é que incide o crime de tráfico de drogas. Então veja, o Fernando Capês, ele traz um exemplo pra gente, que o agente ele vai lá, ele foi contratado para transportar cocaína. Então, transporte de substância entorpecente, tráfico de drogas. E aí ele vai lá, pega aquele pacotão na casa do traficante, aquela farinha branca, e leva para outro estado. No meio do caminho a polícia intercepta, vai preso em flagrante. Quando faz um laudo, uma perícia, constata-se que a farinha na verdade é farinha mesmo. Era a farinha Dona Benta, a fazer bolo. Pergunta, traficar farinha é crime? Não. Ele errou o objeto? Errou. É crime o que ele praticou? Não. Porque o erro sobre o objeto constitui elementar do crime, faz parte do próprio crime. Veja, há outro exemplo. Vou dar mais um para a gente já passar para frente, que eu já estou me estendendo muito nesse crime, nessa explicação. Se aqui eu vejo que determinado funcionário público está usando o celular da prefeitura, estou de olho, aquele celular lá da prefeitura, tal, tá usando, vou roubar o celular da prefeitura. O agente público deixa aqui, vai ali no banheiro, eu passo a mão no celular. O que eu estou querendo? Estou furtando o celular da prefeitura. Aí passa um tempo, ninguém vem atrás, não sai na TV, não aparece nada. Eu falei, gente, mas o que aconteceu? Aí eu viro para minha mãe e falo o quê? Mãe, você está com seu celular aí? Pô, menino, eu emprestei com um amigo meu, até hoje ele não me devolveu. Eu não subtraí o bem da prefeitura, eu subtraí um bem que era meu, era da minha mãe. Incido em erro sobre o objeto, porque uma coisa é subtrair patrimônio público, a outra coisa é eu subtrair patrimônio particular. Qual é a diferença? Nesse caso concreto eu ainda subtraí um bem de alguém que eu tinha permissão. Você acha que minha mãe ia deixar eu pegar o celular dela? Claro que vai deixar, sei lá, né? Tem gente aí que esconde muita coisa no celular. Mas tem gente, como a minha mãe, espero eu, que não esconde, que não tem problema de eu pegar o celular dela. Veja, se eu tenho permissão, eu não subtraí, eu estou usando. Furto de uso não é crime. Vocês já aprenderam sobre furto de uso? Sim ou não? Sim, não sei, ninguém responde. Sim, já? Vocês já aprenderam? Não? Furto de uso é quando a gente pega um determinado bem, não para ter o bem. Agora eu quero esse celular. Não, eu vou usar. Não configura crime. Já estou adiantando essa matéria para os senhores de terceiro ano. O que acontece nesse caso? Vejam, eu não subtraí um objeto material que incide a norma penal do furto. Aliás, a norma penal do crime contra a administração pública. Mas simplesmente um nada, um irrelevante jurídico. Deu para entender isso, pessoal? Tranquilo isso? Beleza? O erro do tipo também pode incidir sobre a pessoa, ou seja, quando a gente pretende acertar alguém, mas acaba acertando outra pessoa. O que eu preciso? Senhoras e senhores, preciso chamar a atenção dos senhores aqui, porque é um outro erro de tipo que é muito semelhante. O erro sobre a pessoa, há uma confusão mental do agente. Então veja, eu quero matar o Abel. Quem que é o Abel? O Abel é um cara roqueiro, é um motociclista, motoqueiro, usa jaqueta de couro, cabelão, tá? Aí eu vou lá e faço uma emboscada. Estou lá escondido com a minha pistola. De repente entra uma pessoa usando uma jaqueta de couro com cabelo comprido. Eu falo, fechou, é o Abel que está ali. Vou lá e mato a pessoa, dou um tiro nela. Quando ela cai, quando ela cai esvaindo sangue, eu vejo que não era nada do Abel, era a Bia. A Bia estava indo para uma festa fantasia, estava usando uma jaqueta de couro e tem cabelo comprido. Eu falei, puta merda, confundi o Abel com a Bia. Qual é a consequência de se confundir a pessoa? Incide em erro sobre a pessoa e vejam, responde-se pelo crime,
só que como se eu tivesse praticado o crime contra a pessoa que eu queria matar. Então veja, se eu quero acertar o Abel, mas acerto Bia, mas veja, eu acredito que a Bia era o Abel, eu confundo a Bia e o Abel, são muito parecidos, são irmãos gêmeos, se vestem iguais, confundo, eu vou responder pelo crime sim, de homicídio, como se eu tivesse praticado contra o Abel, mesmo que Bia tenha morrido. Por que isso é importante? Aonde isso influencia? O resultado do julgamento. Esse exemplo, a princípio, não traz diferença nenhuma. Não senti diferença nenhuma. Vou te dar um outro resultado. A minha mãe e a vizinha são muito parecidas. Eu odeio minha mãe, mas eu odeio tanto que eu quero matar minha mãe. Pego uma arma, vou fazer uma emboscada, atiro, não era minha mãe, era a vizinha. Vou responder o crime como se eu tivesse matado a minha mãe. Pena para quem mata ascendente ou descendente é maior, tem uma agravante. Então, se eu respondo o crime como se eu tivesse cometido contra a vítima virtual, eu tenho uma agravante a mais do que se eu tivesse matado a vizinha, que não é minha mãe, que não tem nada a ver comigo. Deu para entender isso? Então veja, se eu confundo as pessoas, há uma confusão mental, é erro sobre a pessoa e respondo pelo crime com as características da vítima virtual. Por que eu chamei a atenção dos senhores e das senhoras para isso? Porque há diferença com a aberratio ictus, que é a chamada erro na execução. Veja, eu estou mirando aqui no... Como é seu nome mesmo? Jonatas. No Jonatas. Quero acertar o Jonatas. Só que eu nunca matei ninguém. Estou com a mão tremendo. Aí eu pego a arma, acerto o Wagner. Veja, não tem confusão mental. Eu queria acertar o Jonatas. Só que por algum erro, por um erro na execução, no caso minha mão tremeu muito, eu acabei acertando o Wagner. Veja, é uma diferença da figura anterior. Na primeira, eu tenho uma confusão mental entre as pessoas que eu quero acertar. Na segunda, não. O erro, a pessoa que eu acerto, ela é diversa também da pretendida, mas porque alguma coisa incidiu na execução do crime, não porque eu confundi. Qual é a consequência? A mesma, idem da anterior. Responde-se pelo crime com as características da vítima virtual, aquela que eu deveria ter acertado. Tranquilo isso? Última hipótese de erro de tipo, resultado diverso do pretendido. O agente pratica um crime, só que na hora que vai ver o resultado, ele praticou outro crime. Por exemplo, estou em uma briga, estou no bar, o cara começa a me provocar, aí eu já estou puto com ele, falo, vou acabar com a raça desse desgraçado. Mas o que eu quero fazer? Quero dar um soco nele, quero acabar, quero que ele apareça com um olho roxo, pedindo ajuda para a mãe dele, que ele fique envergonhado. Vou lá e começo uma briga com um fulano do bar. Bato, soco, levo soco, bato. Até que tem uma hora que eu bato nele, ele perde o equilíbrio, cai, bate a cabeça na quina da mesa e morre. Que tragédia, né? Veja, eu queria matar ele? Não, falei pra vocês desde o começo, meu intento é que ele passasse uma vergonha, ficasse com o olho roxo. Eu queria ofender a integridade física dele, eu queria praticar lesão corporal. Erro de tipo resultado diverso do pretendido. Queria praticar lesão corporal, mas acabei praticando homicídio. O que eu respondo? Lesão corporal ou por homicídio? Mas qual foi o resultado? Peguei vocês. Veja, no caso do erro do resultado diverso do pretendido, que é o chamado aberratio criminis, o agente comete crime diverso do pretendido e eu respondo pelo resultado produzido se houver previsão na modalidade culposa. Então, em tese, eu responderia por homicídio culposo. Só que atenção, se houver previsão da modalidade culposa, chamo a atenção dos senhores para duas hipóteses. Primeiro, se houver um crime previsto na modalidade pré-ter dolosa, eu respondo por esse crime. O que é a modalidade pré-ter dolosa? A gente já viu o que é dolo. O que é dolo? Duas hipóteses de dolo, direto e indireto. O que é o dolo? Que é o resultado ou assume o risco de produzir o resultado. E a culpa?
direta ou indireta, consciente ou inconsciente, culpa consciente, o agente prevê o resultado, espera, não quer, espera que ele não aconteça. E é inconsciente, o agente nem prevê o resultado. Então o que é préter dolo? Préter dolo é a figura de um crime que é justamente isso. Eu pretendo praticar um, mas acabo cometendo outro. Iago, dá um exemplo. Exemplo do crime chamado latrocínio. Às vezes o agente ele só quer roubar. A arma dispara sem querer. Matou a vítima. Lesão, veja, lesão ao bem jurídico é o patrimônio que acabou incorrendo em morte. Roubo seguido de morte é o chamado latrocínio. O agente quer o resultado, mas acaba obtendo outro. Lesão corporal seguida de morte. Eu quero a lesão corporal, mas eu emprego tanta força que eu acabo matando. Desviou o meu querer. Aliás, não teve um desvio no meu querer, teve um desvio no resultado. O resultado foi diverso do pretendido. Há uma figura, para os senhores saberem, lá no artigo 129, que é a chamada lesão corporal seguida de morte. Nesse caso, respondo pelo crime préter doloso. Então vamos lá, por partes. Aberratio criminis. O agente quer um crime, pratica ele, mas acaba acontecendo outro. Qual é o resultado disso? O agente responde pelo resultado produzido se houver modalidade de culpa. Primeira observação, se houver a modalidade de crime préter doloso, responde o agente pela modalidade do crime préter doloso. Tem que ter uma previsão específica também. Segunda hipótese, não tem previsão de préter dolo e o crime, o resultado produzido, nem admite a modalidade de culpa. Então não cometo ilícito penal nenhum. Por exemplo, eu estou vendo a Débora aqui, não gosto da Débora, pego uma pedrinha e falo, vou acertar a cabeça dela. Aí eu vou lá e erro. Quebro a janela do Nissal. Que crime eu pratiquei? Dano, crime de dano. Qual eu deveria responder? Pelo resultado produzido, na modalidade culposa. Já adianto para os senhores, dano não tem modalidade culposa. Resultado, não cometi crime nenhum. Crime, é claro, se eu pratiquei um prejuízo para o Nissal, eu vou ter que ressarcir o Nissal. Mas a esfera é civil, não tem nada a ver com a esfera penal. Entenderam, pessoal? Tranquilo? Imputabilidade. Imputabilidade é uma causa, é um pressuposto para a imposição de pena. Ou seja, o agente comete um crime, fato típico e ilícito, tem que receber ao final de um processo uma pena. Imputabilidade é o pressuposto para a pena. Os artigos 26 e 27 do Código Penal vão trazer tudo aquilo que não é imputável. Tudo aquilo que não é imputável é inimputável. São as pessoas que não são sujeitas à pena. Podem ser sujeitas a uma outra tipo de sanção, a um outro tipo de repressão do Estado, mas não pena. São duas hipóteses. A primeira, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e ao tempo do fato era incapaz de determinar-se de acordo com seu entendimento. Como assim? A pessoa pode ter o desenvolvimento mental incompleto, ela pode ter uma doença mental, mas se ao tempo da ação ou da omissão ela conseguia saber, identificar, entender o que ela estava fazendo, ela não é inimputável, mesmo com doença mental. Se ela saber ao tempo da ação ou da omissão que o que ela está fazendo é crime, ela responde pelo crime e pode ao final receber uma pena. Então veja, a primeira hipótese pressupõe, além da doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, pressupõe que ao tempo do crime ele não entendia o caráter ilícito da sua conduta. Primeira hipótese. Segunda hipótese, os menores de 18 anos. Na primeira hipótese, o que acontece com um agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado e, ao tempo do fato, não conseguia entender o caráter ilícito da sua conduta? Ele vai ser absolvido. Só que não é uma absolvição porque ele é inocente, é uma chamada absolvição imprópria. Então ele vai ser absolvido e a ele vai ser imposta medida de segurança. Então veja, a gente
com doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que ao tempo do fato, da ação ou da omissão, era incapaz de entender a ilicitude do seu fato, é absolvido impropriamente e a ele é imposta medida de segurança. Veja, uma sanção, não é pena, é medida de segurança. E aos menores de 18 anos são aplicadas as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90. Tranquilo? Em caso de parcial inimputabilidade. Como assim parcial? O agente ele tem uma doença mental, só que ela não retira a capacidade dele totalmente de discernimento. Ele até tem uma doença mental que às vezes deixa ele meio pancadinho. Coisa horrível, né? Feio de falar essas pessoas. Às vezes, sei lá, deixa ele meio fora da casinha. Às vezes. E às vezes não. Então veja, ele é parcialmente inimputável. O que acontece com ele? Ele é absolvido impropriamente? Não. Ele vai ser condenado normalmente. Qual que é a diferença? A pena dele vai ser reduzida de 1/3 a 2/3. Então vamos lá. No caso de inimputabilidade parcial, ele vai ser condenado normalmente, não se trata de absolvição imprópria, mas a ele será imposta uma redução de pena de 1 a 2/3. Certo? E em caso de total? Medida de segurança. Absolvição imprópria e medida de segurança. Medida de segurança consiste em duas hipóteses. Ou é tratamento ambulatorial ou é internação. Qual que é a diferença de uma para outra? A internação, a pessoa vai para um hospital de tratamento psiquiátrico e custódia. Ela mora lá, ela passa a ficar lá. Que nem ela tivesse internada porque, sei lá, sofreu um acidente de carro. Tratamento médico mesmo. Vai ficar lá, receber visita, certo? Um hospital apropriado. Isso é internação. Qual que é a outra hipótese? Tratamento ambulatorial. O juiz vai impor que ela compareça periodicamente a médicos e especialistas para avaliar, dar remédio, tratar, conversar, às vezes é psiquiatra, às vezes é psicólogo, enfim, é diferente. Não pressupõe uma internação. Deu para entender isso? Tranquilo? E o que vai acontecer? O juiz vai escolher entre as duas? Vai escolher entre as duas de acordo com um laudo. Por quê? Para ter uma absolvição imprópria, tem que ter um laudo médico atestando que a pessoa é inimputável, que ela tem uma doença mental ou o desenvolvimento mental dela é incompleto ou retardado, e que ao tempo da ação de omissão, ela era incapaz de se determinar, de entender o caráter ilícito da sua conduta. Veja, tem que ter um laudo. A partir desse laudo, gera-se a absolvição imprópria e o juiz vai aplicar a medida de segurança mais adequada. Tranquilo? Podemos seguir? Vamos rápido hoje, mas tá bom? Beleza, então. Mas só vocês falarem, tá rápido, mas não tá bom. Rápido, mas não tá bom, vocês têm que me avisar, porque a gente tem que mexer na aula. Concurso de pessoas. Às vezes o crime ele é praticado não só por uma pessoa, mas por duas. E isso acontece não raras vezes. Assalto. Se você está sozinho na rua, vem duas pessoas andando assim na sua direção, você já olha meio estranho, tá sozinho, tá com medo. Na hora que passou por você, um cara já vira, é um assalto. Você já? Ai, meu Deus. Tá? Eu sou muito medroso, gente. Nossa, mas é só falar, não precisa nem mostrar a arma pra mim. Eu falo, vai, filho, tá aqui em nome de Jesus, você leva, mas me deixa. Sou muito medroso, não pago pra ver. Outro dia eu estava vendo um caso aí de um comerciante na região que ele foi assaltado, a esposa dele saiu com uma faca, aí ameaçou, o cara se sentiu encurralado, ele partiu pra cima dele, levou um soco, o ladrão fugiu, aí deu tempo de chamar a polícia pegou, sucesso. De jeito nenhum, eu não pago nem, o cara não estava armado, estava com um pedaço de madeira, mas eu não pago nem pra ver, porque se o cara estiver armado, meu amigo, então minha vida vale mais, né? Mas vamos lá. Então veja, às vezes os crimes são praticados em concurso de agentes. O que significa isso? Com a participação de mais de uma pessoa. O que incide o concurso de agentes? A pena a ser aplicada a cada pessoa é diferente. O que diz o artigo 29? Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas. Então veja, participei do crime, vou responder pelo mesmo crime. Vamos lá. Juninho e Marquinho resolvem assaltar Juliana. O Juninho está armado e o Marquinho fala, perdeu Juliana, passa o celular. Qual o crime de Juninho e Marquinho? Artigo 157. É
roubo. Peguei algum exemplo, já foi alguém aí, Juliano, foi assaltado por Juninho Marquinhos. Então tá bom, então deixa pra lá. Gente, os exemplos, que nem final de novela, né? Os exemplos utilizados aqui são meramente hipotéticos, não condizem com a realidade, é mera coincidência, né? Então vamos nos ater a isso. Mas vamos lá. Qual o crime de Marquinhos e Juninho? Roubo, artigo 57. Mas espera aí, foi o Marquinhos que estava segurando a arma. Qual o crime do Juninho? Roubo, ele participou no crime de roubo, na ação de subtrair mediante grave ameaça, coisa alheia móvel. É roubo também. Só que veja, o Código Penal vai falar na medida de sua culpabilidade. Quem pratica um crime é o autor do crime. Quem auxilia de qualquer modo para que o crime se esvaia, se complete a figura típica, ou seja, para que o crime se consume, ele é partícipe. Deu para entender isso? O autor é quem pratica a figura típica e o partícipe é aquele que auxilia o autor na participação, para que o crime se consuma. Autor e partícipe têm penas diferentes, mas além do autor a gente tem uma outra figura, que é o chamado coautor. Quem é o coautor? Junto com o autor também pratica a figura típica. Então veja, por mais que Marquinhos e o outro que eu já esqueci o nome, qual que era o nome? Juninho. Marquinhos e o Juninho. O Marquinhos estava segurando a arma, o Juninho participou da ação de retirar o objeto, participou da grave ameaça. Deu para entender? Então ele é coautor, ele incide na mesma figura típica do Juninho. Do Marquinhos, já me confundi tudo, mas deu para entender? Tá? Participação de menor importância. Quando a gente quando o partícipe ajuda o autor a satisfazer o seu intento, ou seja, praticar o crime, mas não comete a figura típica, mas ajuda, ele tem a pena reduzida de 1/6 até metade, dependendo do grau da importância da sua participação. Então veja, 3 agentes, sem nomes agora para não confundir, A, B e C, né? A, B e C resolvem praticar um roubo. O que acontece? O A vai portar a arma. O B vai lá no caixa da loja, vai tirar o dinheiro. E o C? Ele está lá na ponta da rua, vendo se não chega a polícia nenhuma. Pergunta, C ajudou que o crime de roubo se consumasse? Ajudou. Ele praticou alguma figura típica? Grave ameaça, violência, subtraiu? Não. Ele é partícipe. Então veja, a participação dele é importante, por isso que ele está sendo punido, mas é de menor importância. A pena dele pode ser reduzida de 1/6 a metade. Tranquilo isso? Circunstâncias incomunicáveis. Não se comunicam aquelas de caráter pessoal. O que isso significa? Quando o juiz for aplicar a pena, ele vai ter que aplicar a pena para cada um, de acordo com as suas próprias características, de acordo com as circunstâncias, com as características pessoais de A, de acordo com as características pessoais de B e de acordo com as características pessoais de C. As circunstâncias pessoais não se comunicam. Então veja, quem tem menos de 21 anos na data do crime tem uma atenuante, significa o quê? A pena é reduzida. Menos de 21 anos. A, B e C praticaram um crime de roubo, C era o partícipe. C tem uma redução, porque a participação dele era menor de 21 anos. Mas o C tinha 23 anos. O A tinha 25. E o B? O B tinha 19. Então veja, na hora de aplicar a pena, o juiz vai aplicar uma pena para A. Quando for aplicar para B, ele vai falar, opa, B tinha 19 anos, então ele tem a pena reduzida. Porque o fato de ter 19 anos é só do B. Se eu tenho 19, você tem 20, eu não estendo os meus 19 anices para você. Não tem como. E a lei assim reconhece. Mas tem uma exceção. As circunstâncias pessoais vão se comunicar. Quando? Elementares do tipo. Ou seja, o fato, para eu praticar determinado delito, eu tenho que ter uma circunstância especial. Sem essa circunstância especial, não pratico delito. Veja, quem comete crime contra a administração pública? A princípio todo mundo, mas há crimes chamados crimes contra a administração pública praticados por funcionário público. Quem só pode cometer esse crime? Funcionário público.
Então, mas, mesmo eu não sendo funcionário público, eu posso também responder por esse crime. Por exemplo, está lá o computador da prefeitura, eu trabalho na prefeitura, sou funcionário público, estou lá trabalhando no computador. Putz, gostei desse computador novinho, hein? Core i7, da hora o processador, vou levar para casa. Só que, nossa, e se eu levar isso aqui debaixo do braço, todo mundo vai me ver, não vai dar certo. O que eu faço? Eu ligo para um amigo, que não é funcionário público, não é nada, é um vagabundo da vida. Falo, ó, passa aqui na prefeitura e me ajuda a tirar o computador. Ah, você vai levar o computador para casa? Vou, então tô dentro. Ele vai lá e vai distraindo a pessoa que trabalha comigo e eu levo o computador para casa. Pergunta, que crime eu, funcionário público, cometi? É um crime chamado peculato. Isso daí é importante vocês saberem como cidadãos, mais ainda como profissionais do direito. Apropriar-se o funcionário público de bens da administração pública é peculato. Então, se o prefeito desvia dinheiro da saúde, ele não é corrupto, não pratica crime de corrupção, ele pratica crime de peculato. Mas veja, apropriar-se do bem pode ser do computador. Eu, funcionário público, pratiquei o peculato. E o meu amigo, que sabia do meu intento, topou, estava lá para distrair, pratica que crime? Peculato também, mesmo quando ele não é funcionário público. Porque nesse caso, ser funcionário público é elementar do crime. Então, nesse caso, eu ser funcionário público vai se estender ao meu amigo para que ele participe, para que ele seja punido no crime também. Beleza, pessoal? Nossa, estão aí assim, né? É muita coisa entrando na cabeça ao mesmo tempo, né? A outra tá digitando, então vai virar um toquinho o dedo, né? Vai virar toquinho o dedo. Quando a gente escreve ainda na caneta, igual você, qual é o seu nome? Flávia. A Flávia deve estar com a dor aqui, né? A dor daquele carinho que fica depois que a gente escreve, né? Mas vamos seguir. Concurso de crimes. Às vezes, mais de uma pessoa pratica. Uma só pessoa pratica mais de um crime. Numa mesma vez, na mesma hora, assim, tá, pratica mais de um crime. E dá um exemplo. Elisa Samúdio, vocês conhecem o caso famoso? O que deve ter acontecido com ela? Porque não acharam o corpo até hoje. Deve ter morrido. Homicídio. Na sequência do homicídio, esconderam o corpo. Queimaram, picaram, deram para os cachorros. Tentaram esconder o cadáver para ficarem impunes do crime. Chamado crime de omissão de provas, destruição de provas. Aliás, nesse crime mais específico é omissão de cadáver. Então, além do crime de homicídio, crime de omissão de cadáver. Uma só pessoa matou ela e tentou esconder o cadáver. Uma só pessoa tentou cometer 2 crimes. E aí? Como que aplica a pena para essa pessoa se ela cometeu 2 crimes? Soma tudo? Soma a pena do crime de homicídio, soma a pena do crime de omissão de cadáver? Em regra, sim. Mas nem sempre acontece dessa forma. O concurso de crimes pode se dar de 3 formas: concurso material, concurso formal e crime continuado. Concurso material: mais de uma ação ou omissão pratica 2 ou mais crimes. Então veja, Elisa Samúdio. Primeiro, o cara matou ela, ação 1. Depois, enterrou ela, ação 2. Quantas ações? 2 ações. Quantos crimes? 2 crimes. Mais de uma ação, mais de uma omissão, praticou mais de 2 crimes, mais de um crime. É o chamado concurso material. Mediante mais de uma ação ou omissão, pratica mais de um crime. Concurso material. Qual é o resultado? Somatório das penas. Então eu vou somar a pena dele do homicídio e vou somar a pena dele da lesão corporal, da ocultação de cadáver. Tranquilo? Nessa hipótese, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. Mas há um caso em que um agente, mediante uma só ação, pratica 2 ou mais crimes. E com uma pessoa, com uma só ação, uma só levada, pratica 2 ou mais crimes. Vamos pegar um exemplo. Você está com a sua amiga Joaninha e com o seu amigo Mário. Que Mário? Não pergunta. Joana, Mário e você estão passeando aqui na calçada do Unisal, quando de repente aparece um indivíduo montado numa bicicleta, passa a mão debaixo da camisa e fala: é um assalto. Quantas pessoas ele roubou? Aí leva o celular seu, o celular dele e o celular dela. Quantos assaltos aconteceram?
Quantos crimes aconteceram? 3. Quantas ações o agente teve? 1. E, nesse caso, soma a pena dos 3 assaltos, dos 3 crimes de roubo? Não. É crime formal. Mediante uma só ação, a gente praticou 2 ou mais crimes. O que a gente vai fazer nesse caso? Vai pegar a pena mais grave e vai aumentar de 1/6 a metade. Vai pegar a pena mais grave e aumentar de 1/6 até metade. Iago, como assim até metade? Vamos supor. Então tá lá, A, B e C passando na calçada até que aparece o Joninha para assaltar A, B e C. A, B, só que o C que está sendo assaltado é mãe dele. Então o Joaninho espera a mãe sair com as 2 vizinhas amigas e vai lá assaltar as vizinhas e a mãe dele. Lembra que a gente falou? Que crimes cometidos contra ascendentes ou descendentes têm uma pena maior. Então a gente vai pegar essa pena mais grave e aumentar de 1/6 até metade, a critério do juiz, de acordo com as circunstâncias do caso. Então ele pode escolher de 1/6, 1/3 e assim por diante, variando a proporcionalidade da pena. Certo? Uma só ação, 2 ou mais crimes, aumenta-se 1/6 até metade, conhecido como concurso formal. Crime continuado. O agente, mediante mais de uma ação, pratica 2 ou mais crimes. Mediante mais de uma ação, pratica 2 ou mais crimes. Tá parecendo esse concurso material isso aqui? Tá. Mais de uma ação, pratica 2 ou mais crimes. Só que não é qualquer crime. São crimes da mesma espécie. Então, se eu pratico aquele caso que eu falei da Elisa Samúdio, primeiro, um homicídio e depois ocultação de cadáver, um é crime contra a vida, o outro é crime contra a prova, a integridade da justiça. Não são da mesma espécie. Concurso material, soma-se as penas. Mas se eu pratico, mediante mais de uma ação ou omissão, crimes da mesma espécie, crimes vários, que, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução, os subsequentes devem ser considerados como uma continuação do primeiro. Nossa, há muito abstrato, pelo amor de Deus, dá um exemplo prático. Vamos lá. Eu sou caixa. Todo dia eu sento aqui e recebo contas. Trabalho, sei lá, numa empresa de ônibus, lá na Cometa. Então todo dia eu pego R$40 de passagem, Lorena, São Paulo, dou o troco, dou a passagem, todo dia. Eu falo, se eu começar todo dia a levar R$1, o que é R$1 para uma empresa que fatura milhões? Não é nada. Só que R$1 durante 100 dias, para mim são R$100. Eu não sei vocês, mas R$100 para mim, é grana. Ou R$10 para mim é grana, cara. Eu já fico puto se eu perco R$10. Se eu sou assaltado e levo meus R$10, eu já fico puto. R$100 então é grana. Então beleza. Então todo dia eu vou sentar aqui e antes de dar o troco, aliás, antes de repassar o dinheiro para a empresa, eu vou desviar R$1. Fiz isso hoje, fiz isso amanhã, depois de amanhã, durante um ano inteiro. Veja, todo dia eu cometia um crime contra a aviação Cometa. Todo dia. Só para falar para vocês, esse crime que eu cometo não é furto. Tá? Esse crime é estelionato, é 171. Porque eu estou induzindo a minha empresa como se ela está acreditando em mim, ela está dando dinheiro na minha mão para eu subtrair o dinheiro. Isso que eu, funcionário de confiança da empresa, faço estelionato. Tá? Mas vamos voltar para o caso concreto. Todo dia eu pratico 171 aqui com a empresa. R$1. Durante 365 dias. Quantos crimes eu pratiquei? 365 crimes de estelionato. Vai somar a pena de 365 crimes de estelionato? Não. Por quê? Todo dia, ou seja, um intervalo de tempo muito curto, no mesmo lugar, da mesma forma, eu pratico o mesmo crime. Não só o mesmo crime, que no caso estelionato é o mesmo crime, mas crime de mesma espécie. Todo dia eu estou praticando um crime de mesma espécie, mediante mais de uma ação, estou praticando mais de um crime da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo e local e maneira de execução. É chamado de crime continuado. O que se entende o crime continuado?
Os subsequentes são apenas continuação do primeiro. Veja, o prejuízo material para a empresa no final de 365 dias vai ser de R$365. E se eu subtrair isso de uma vez só, R$365? Não ia ser o mesmo crime? O mesmo prejuízo material? Veja, o fato de se dar em dias diferentes não influencia. O que vai acontecer? O direito, o Código Penal, entende que esses crimes subsequentes são apenas continuação do primeiro crime. Qual é o resultado prático disso? Vai somar 365 penas de estelionato? Vai pegar uma só pena e vai aumentar de 1/6 até 2/3. Iago, que escolhe? 1/6 ou 2/3? Não sei, é o juiz de acordo com as circunstâncias do caso. Imagina se eu fizesse isso por 10 anos. 365 vezes 10 anos são R$3.600. Vocês acham que a minha culpabilidade é maior ou é menor do que quem faz isso por um mês, 30 dias? Pô, é bem maior. Então tenho certeza que 1/6 não vai ser o que o juiz vai aumentar. Tranquilo? Beleza? Sim? Ótimo. Pessoal, a gente vai fazer um rápido intervalo, só para cortar a mídia. 2 minutos é tempo de tomar água e no banheiro e a gente volta, viu? Vamos lá. Então a gente tem mais aí 50 minutos de aula e ainda tem que terminar a matéria e rever algumas questões, tá? Pelo visto não vai dar pra gente fazer todas. Mas vamos lá. Vamos falar então sobre penas. As penas então são as consequências dos cumprimentos da norma penal, tá? E somente são aplicáveis, lembra que a gente falou? Somente são aplicáveis para os imputáveis. Quem é inimputável é isento de pena, tá? Então 3 espécies de penas: privativas de liberdade, restritivas de direito e multa. Vamos falar pra gente das penas privativas de liberdade. Pena privativa de liberdade, atenção, ela é a regra no ordenamento jurídico. Primeiro o juiz calcula a pena privativa de liberdade, depois ele vê se vai aplicar as outras. Mas a primeira coisa que ele vai fazer é calcular a pena privativa de liberdade, tá? Quais são as penas privativas de liberdade? Só de 2 espécies: reclusão e detenção. Qual a diferença do regime de detenção e do regime de reclusão? Reclusão admite todos os regimes prisionais. Reclusão é o mais grave, recluso, todos os regimes prisionais, aberto, semiaberto e fechado, todos. Crimes previstos com penas de detenção só admitem até o regime semiaberto, ou seja, crimes apenados com regime de detenção não admitem regime fechado, certo? Mas, Iago, você falou regime aberto, semiaberto e fechado. O que é esse regime? O regime é a forma que a pessoa vai cumprir a pena. Aonde que ela vai ficar? Vai para a cadeia, vai para a penitenciária, vai para a colônia agrícola e assim por diante. Regime aberto é cumprido em casa do albergado ou instituição semelhante. Na falta da casa do albergado, ele pode cumprir na própria casa. Atenção! Não é prisão domiciliar, porque a prisão domiciliar ele nem pode sair da casa, nem pode sair de casa, ele vai ficar lá na casa dele, provavelmente usar uma tornozeleira eletrônica ou ter um policial na frente da casa dele vigiando, mas ele não pode sair da casa. Ah, mas é rápido. Não, é como se ele estivesse no xadrez, como se ele estivesse na cadeia, não pode sair. O regime aberto cumprido na própria casa, ele pode sair normalmente, só que é na ausência da casa do albergado. Gente, vou falar pra vocês, entre todas as críticas, as pessoas falam, eu acho que tinha que prender tudo, eu acho que tinha que matar tudo, eu acho que tinha que prender. Todas as discussões, quando esse regime ele é bem aplicado, é o que menos gera reincidência. Porque você aposta que a pessoa não vai fazer de novo. Mas atenção, quando ele é bem aplicado, depende do estado que ele é bem aplicado. Só para vocês terem uma informação, sem falar de políticos em específico ou de partidos em específico, no estado de São Paulo não tem uma casa do albergado sequer. Não tem. Mas vamos lá. Regime aberto é cumprido em casa do albergado ou estabelecimento similar. Regime semiaberto é cumprido em colônias agrícolas ou industriais. O que é isso? São lugares em que o preso ele é posto para trabalhar. Mas atenção, não é trabalho forçado, não é aquilo que a gente vê no desenho que o Pica-Pau está lá quebrando pedra, não é isso não. São possibilidades que o preso tem de se capacitar, ter um curso de profissionalização, colocar isso em prática para então ser libertado novamente. Esse é o regime semiaberto.
pouquíssimos também lugares. Aqui em São Paulo ainda tem colônias agrícolas e industriais, mas são pouquíssimas. Não só em São Paulo, tá? No Brasil todo é muito pouco. E o regime fechado? São as penitenciárias, segurança máxima ou de segurança média, tá? Então vamos lá, aberto cumprido na casa do albergado, semiaberto em colônias agrícolas ou industriais e o fechado em presídios de segurança máxima ou de segurança média. Quando se aplica o regime aberto, quando se aplica o fechado e o semiaberto? Depende da pena que a pessoa pegou. Primeiro, regime aberto pode ser aplicado naqueles casos em que a pena aplicada seja até 4 anos. Então a gente foi condenado a 3 anos de detenção. Qual é a pena que ele pode pegar? Regime aberto. Foi condenado a 2 anos e meio de detenção. Regime aberto. Foi condenado a 1 ano de reclusão. Qual é a pena que ele pode pegar? Regime aberto. O que é a diferença, lembra que a gente falou? É o que admite. Veja, se um agente ele pega... vou dar um exemplo hipotético, tá? Isso não vai acontecer no caso concreto. Em uma outra oportunidade eu explico. Mas vamos supor que ele pega 9 anos de detenção. O regime dele vai ser fechado? Não, porque o detenção só admite semiaberto. Mas isso nunca vai acontecer, tá? Porque detenção são só crimes bem brandos. Mas vamos lá. Reclusão até o fechado, detenção semiaberto, aberto são as penas aplicadas até 4 anos. Semiaberto são as penas aplicadas entre 4 e 8. Então superiores a 4 e não superiores a 8. Penas que são superiores a 8 anos são aplicadas em regime fechado. Mas atenção, todas essas penas, todas isso, são para condenados que não sejam reincidentes. Porque se o condenado é reincidente, ele pode pegar o regime mais severo previsto para a sua modalidade de pena. Então veja, se ele é reincidente e foi condenado à pena de reclusão, ainda que ele tenha pego 2 anos. Veja, ele pegou uma pena de reclusão 2 anos, mas ele é reincidente. Qual a pena que o juiz pode fixar para ele? Fechado. Porque é a pena mais severa do regime de reclusão. Ele pegou 4 meses no regime de detenção, mas é reincidente. Qual a pena que ele pode pegar? Semiaberto. Então veja, essas modalidades independem, salvo se o agente for reincidente. Porque se ele é reincidente, pode, atenção, isso é importante, pode, não é que vai, pode pegar a pena do regime mais severo, independentemente da pena aplicada. Ficou claro isso para vocês? Certo? Então a gente explicou as penas privativas de liberdade. Penas restritivas de direito são subsidiárias. Então veja, primeiro o juiz calcula a pena privativa de liberdade combinada, aplicada ao crime. Depois ele analisa se dá para substituir por penas restritivas de direito. Não vou falar uma a uma. O certo é que eu deveria falar. Tempo não vai dar. Leiam o artigo 43 ao 48. Ele vai explicar quais são essas penas privativas restritivas de direito. Exemplos que eu trouxe para vocês. Prestação pecuniária. Isso aqui é importante. Prestação pecuniária não se confunde com multa. Porque a prestação pecuniária ela é em favor de alguma entidade beneficente. Por exemplo, um hospital de tratamento de câncer. Estou dando um exemplo. Um abrigo, um asilo, uma creche, assim por diante. A multa, a gente vai ver, ela só tem um destino, fundo penitenciário. O que significa isso? Penas de multa só servem para serem investidas no próprio regime penitenciário. Só serve para isso. Agora, penas de prestação pecuniária, vocês entenderam? Pode ser em favor de diversas entidades. Outro exemplo, perda de bens e valores, limitação de final de semana, aqui está FDS. Sou bem moderno, né? FDS. Limitação de final de semana, o que o juiz fala? Nos finais de semana você não pode ir para a praia, nem ficar na rua depois das 7 da noite. Que absurdo, ué amigo? Você está cumprindo uma pena restritiva de direito, não é absurdo? Você cometeu algum crime para isso, está acontecendo. Então, restritiva de final de semana. Ou prestação de serviços à comunidade. São alguns exemplos, tem mais, tá? Eu não vou ficar explicando. Veja, a regra então é a pena privativa de liberdade, mas se preenchido alguns requisitos, o juiz pode substituir por restritiva de direito. Esses são os requisitos que nós vamos ver agora e eles são cumulativos, ou seja,
não preenche um, não substitui a pena. Vai ter que ser aberto, semiaberto ou fechado. Quais são os requisitos? Primeiro, em crimes dolosos, a gente já falou de dolo e culpa. Em crimes dolosos, a pena deve ser inferior a 4 anos. Então veja, se um agente num crime doloso pega 5 anos, não tem como aplicar a pena restritiva de direito. Não tem. Mas, e se o crime for culposo? A lei não fala. Se a lei não fala, aplica-se o princípio da dúvida em favor do réu. Logo, a lei não fala de crime culposo, independe da pena. Se ele é condenado, por exemplo, ele é primário e é condenado num roubo, tá? Roubo não é tipo de modalidade culposa, vamos dar um exemplo. Ele é condenado num homicídio, tá? Primário, ou seja, não é reincidente, condenado num homicídio, pega 5 anos, homicídio culposo, pode o juiz substituir a pena por restritiva de direito, porque o crime é culposo. Lá, crime doloso, o máximo da pena é 4 anos. Segundo requisito, então veja, crime culposo, vamos pegar sempre aqui os dolosos, porque é quase que regra. Crimes dolosos, a pena máxima é até 4 anos. Então, é um crime doloso, a pena máxima é 3 anos. O crime não pode ser cometido com violência nem grave ameaça. Então, gente, eu falei de um homicídio. O homicídio é cometido com violência? É óbvio que sim. Você matou alguém em paz que a pessoa não morreu. Logo, morreu essa possibilidade. Crime não pode ser cometido com violência nem grave ameaça. Outra hipótese, o réu não é reincidente. Veja, se o réu for reincidente, eu havia comentado com os senhores, se o réu for reincidente, a regra é que não cabe a substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direito. Mas o STF, desde 2008, isso aqui caiu na prova passada, o STF dele, entendimento do STF, parece concurso de promotor, né? Mas vamos lá, entendimento jurisprudencial, não está na lei. O STF desde 2008 entende que a reincidência precisa ser específica, ou seja, ele cometeu um crime de furto e cometeu outro de novo. Se a reincidência é específica, não cabe. Agora, antes ele tinha cometido um roubo, saiu, cumpriu lá as penas, pagou tal, mas é reincidente. Agora, ele comete um crime de dano. Veja, primeiro foi um crime de roubo, agora ele está cometendo um crime de dano. Não é reincidente específico, então cabe a substituição. Qual que era a pergunta da prova? Era para você assinalar a alternativa incorreta. A alternativa incorreta era se o réu não cabe pena restritiva de direito em nenhuma hipótese em que o réu é reincidente. Essa era errada. Não está na lei isso. É entendimento do STF. Nenhuma hipótese está errada. Se ele for reincidente específico, não cabe. Agora, se não for reincidente específico, cabe. Entendimento do STF. Certo? Cumulativamente, quarto requisito, as circunstâncias judiciais são favoráveis. Gente, o que é circunstância judicial? Aquelas previstas no artigo 59. Que o juiz também vai levar em consideração para calcular a pena. A gente vai ver no próximo slide. Então, além das circunstâncias judiciais serem utilizadas para cálculo de pena, vão ser aferidas pelo juiz para ver se cabe substituição por restritiva de direito. Porque veja, às vezes o réu não é reincidente, mas ele tem tanto mau antecedente, que a pena restritiva de direito não vai ser suficiente para punir ele, para que ele não volte a cometer o crime. Então veja, mesmo que ele não seja reincidente, mas os antecedentes dele são ruins, antecedentes, a gente vai ver, é uma circunstância judicial. O juiz já pode indeferir a substituição de pena restritiva de liberdade, privativa de liberdade por restritiva de direitos. Certo? Entendemos então as penas restritivas de direitos. O que são penas de multa? É dinheiro mesmo, pecúnia, que é convertido em favor do fundo penitenciário. Atenção, como se calcula? A gente vai ver na próxima etapa como se calcula a pena. É da mesma forma, só que a diferença é que a pena a gente vai ver lá, de 6 meses a 2 anos, de 6 anos a 12 anos. A pena de multa varia entre 10 e 360 dias multa. E o que é dias multa?
é a unidade de valor. Ele poderia ter falado entre 10 e 360 reais, entre 10 e 360 dólares, entre 10 e 360 o FIRS, Unidade Fiscal do Estado, o FESP no caso. Mas veja, ele quis falar dia multa. Dia multa é uma unidade de valor própria do direito penal. E quanto vale um dia multa? Aí que tá. O dia multa pode valer de 1/30 até 5 vezes o salário mínimo. O que influencia no valor? A condição econômica do agente. Uma coisa é você condenar um pé de chinelo que estava furtando o supermercado. Outra coisa é você condenar o Silvio Santos. Eu ia falar do Aipatis, mas ele está falido, não tem mais graça, né? Mas outra coisa é você condenar essa galera com muito dinheiro. 1/30 salário mínimo é trocado de bar. 5 vezes salários mínimos pode ser maior. Mas veja, um dia multa equivale de 1/30 a 5 vezes. Agora, quantos dias multa ele vai pagar? De 10 a 360. Aí, o que eu estou falando para os senhores? A quantidade, o valor então é aferido de acordo com a capacidade econômica do réu. E a quantidade vai ser calculada junto com a pena que ele vai pegar. Regime aberto, semi-aberto em anos, meses e assim por diante. Cálculo de pena, o cálculo da pena é feito pelo juiz em 3 fases de acordo com o artigo 68. Vocês precisam tatuar no cérebro de vocês. Abrir, fazer uma tatuagenzinha assim, para nunca mais esquecer que são 3 fases. Quais são essas 3 fases? Em que ordem elas acontecem? Porque caem em todas as provas do MP, todas. Primeira fase, o juiz analisará as circunstâncias judiciais do artigo 59. A gente vai ver quais são. Tem até uma dicasinha para vocês gravarem, porque são várias. Ah, não tem caneta. Alguém tem caneta aí? Alguém tinha me emprestado outra vez. Que triste. Não tem problema, mas a gente vai ver. Mas tem uma dicasinha para vocês gravarem, tá? São 8 circunstâncias judiciais. E adivinhem só, já perguntaram quais eram. Tem que saber. Então vamos lá. Primeiro, o juiz analisa as circunstâncias judiciais. São favoráveis, desfavoráveis. Se forem favoráveis, a pena começa a ser calculada no mínimo legal. Então, de 6 meses a 2 anos. Circunstâncias judiciais favoráveis, a pena é 6 meses, na primeira fase. Segunda fase, agravantes e atenuantes. São aquelas que, quando não constituem ou qualificam crime, estão previstas nos artigos 61 ou 65. 61, salvo engano, eu estou na dúvida do que é atenuante e o que é agravante. Eu acho que é atenuante e agravante, 65 é agravante. Mas vamos lá. Circunstâncias atenuantes são fatos relacionados ao agente criminoso, ao réu, ou à própria prática do crime, que, se forem verificadas, reduzem a pena. E agravantes são circunstâncias pessoais ou relacionadas ao crime que, se forem verificadas, aumentam a pena. Então vamos lá. Por exemplo, de circunstância atenuante, falei para vocês no decorrer da aula, ser o agente menor de 21 anos na data do crime. Outra circunstância atenuante, ser o agente maior de 70 anos na data da sentença. Isso é uma circunstância agravante. Falei outra, meus senhores, praticar o crime contra ascendente, descendente, cônjuge. Circunstância agravante. A pena é maior. E circunstância... Opa! Eu falei certo, é que eu só não dei a pausa correta no falar, né? Mas é isso mesmo, pessoal. Atenuante de pena, ser o agente maior 70 na data de sentença, ou menor de 21 anos. Ter reparado o dano. Então, se eu pratico um furto e eu vou lá e pago a pessoa de volta, pode ter certeza que minha pena vai ser menor, uma atenuante. E uma circunstância agravante, minha pena vai ser agravada. Quando, por exemplo, o agente é reincidente. Reincidente é uma causa para agravante, para aumentar a pena. Ou ter praticado crime contra ascendente, descendente, cônjuge, assim por diante. Leiam os artigos 61 a 65, tá? Faça essa leitura em casa. Por fim, depois, então, ele pega a primeira fase, fixa a pena base. Depois, agravantes e atenuantes. Se houver, aplica, se não, deixa no patamar anterior. Por fim, causas de aumento ou diminuição de pena que vão ser previstas em cada crime. Então, cada crime vai falar: a pena é aumentada de 1/6 até metade se é praticado de tal forma. Por exemplo, crime de roubo. O crime de roubo está lá no parágrafo 4º, parágrafo 3º, se eu não me engano, vai estar escrito o quê? Se o crime de roubo é praticado
Com arma de fogo, a pena vai ser aumentada de 1/6 até metade. Aonde aumenta? Aqui na terceira fase, porque é causa de aumento de pena. Ele falou, será aumentado. Causa de diminuição, por exemplo, crime de tráfico de drogas. Se o réu é primário, tem bons antecedentes, nunca praticou tráfico na vida, não tem indícios que ele faça disso um meio de vida, ou seja, a primeira vez que ele praticou tráfico, caiu de besteira de fazer isso, ele pode ter a pena dele atenuada, aliás, pode ter a pena dele reduzida, reduz-se a pena, terceira fase. Tranquilo isso, pessoal? Iago, quais são as circunstâncias judiciais do artigo 59? É o tal do MAPECS. Escreve aí no caderno de vocês. M-A-P-E-C-S. M-A-P-E-C-S. MAPECS. O S é a nossa gracinha, porque o S na verdade é um 5. O S na verdade é um 5. Iago, não estou entendendo bosta nenhuma. Calma que eu vou explicar para vocês. MAPECS. Primeira circunstância judicial, motivos do crime. Segunda circunstância judicial, antecedentes. Motivos antecedentes. E o P, personalidade do agente. Motivos do crime. Por que o crime foi praticado? Ah, foi por raiva, foi por vingança, foi porque eu sou o melhor da galáxia e quero me impor sobre alguém. É para não falar outra coisa, né? Melhor da galáxia. Motivos antecedentes. Lembra? Tudo aquilo que não for reincidência, gente, eu não expliquei reincidência, tá? Mas reincidência é aquela verificada com condenação transitante de julgado 5 anos antes da prática do novo crime. Então veja, se ele foi condenado com trânsito em julgado e 5 anos depois ele comete outro crime, ele é reincidente. Ou 5 anos depois de extinção da pena. Então veja, eu saí da cadeia, fui condenado lá em 1990, fiquei 20 anos na cadeia, acabou minha pena, saí, acabou hoje em 2010. Isso é, vou fazer conta, né, gente? Sou de humanas. Então, 2010 saí da cadeia porque extinguiu a minha pena, cometi um novo crime. Veja, por mais que a minha condenação é de 20 anos atrás, a pena só foi extinta há menos de 5. Deu para entender? Então veja, a reincidência acontece quando a gente pratica novo fato, novo crime, 5 anos depois de ter sido condenado definitivamente por sentença transitada em julgado, ou quando extinta a sua pena. Deu para entender? Beleza. Então vamos lá. E tudo isso que foge do prazo de 5 anos. Então lá em 1990, alguém cometeu um crime. Foi condenado, cumpriu pena, em 95 extinguiu. Aí agora em 2016, a pessoa pratica um novo crime. Pergunta, ela é reincidente? Não, já falei para vocês, está fora das hipóteses. Mas uma pessoa comete um crime antes e comete outro, ela deve ter o mesmo tratamento de alguém que nunca cometeu crime nenhum? Claro que não. Os antecedentes criminais dessa pessoa militam em seu desfavor, ou seja, depõem contra ela. Então pode não ser uma agravante, a agravante é a reincidência, mas vai ser analisada pelo juiz nas circunstâncias judiciais. Vamos lá. Motivos antecedentes, personalidade do agente. Nossa, o agente ele praticou o crime de uma forma tão engenhosa que ele não é novo nisso que ele está fazendo, não. Foi tão engenhoso esse crime de roubo que ele tem uma personalidade voltada à prática de crimes. Ele é socialmente perigoso. Então a personalidade do agente também influencia na análise das circunstâncias judiciais. Gente, MAPECS, motivo, antecedentes, personalidades. E esse CS? Lembra que eu já expliquei para vocês. O S, na verdade, é só para ficar bonitinho para a gente lembrar. O S é um 5, porque são 5 Cs. 5 palavras com a letra C que determinam o cálculo de pena. Primeira delas, culpabilidade, conduta social, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. Não vai dar para explicar cada uma delas, por isso dei uma lida no 59 nesse slide que eu vou disponibilizar para vocês. Precisa ficar bem fácil na cabeça. O MAPECS vai ajudar pra caramba. Tá? Vamos lá. Prescrição e decadência. O que é prescrição e o que é decadência? Vocês tiveram aula de direito civil e adivinhem só, é semelhante no direito penal. Né? O que é prescrição no direito civil? É a perda do direito de demandar em juízo.
E a decadência é a perda do direito em si. No direito penal, é semelhante. A prescrição, ela é atinente ao Estado. O Estado perde o direito de processar. O Estado perde o direito de mover um processo. E a decadência? A parte particular, né, parte particular foi ótimo. O particular, nos crimes de ação penal privada, perde o direito de pedir para o Estado aplicar uma pena. Veja, quem aplica a pena? Só uma figura aplica a pena no Brasil: o Estado. A diferença é que o próprio Estado pode processar, ou ele pode que alguém peça para aplicar uma pena. Ações penais privadas, a gente explicou isso na primeira aula. Se a ação penal é privada e não é ajuizada no prazo legal, 6 meses, tá? Não é ajuizada no prazo legal, a parte perde o direito de pedir para o Estado a aplicação da pena. Agora, prescrição, o próprio Estado não fez nada, ficou inerte. O que acontece? Ele perde o direito de processar. Prescrição regulamentada nos artigos 109 a 118 e a decadência está nos artigos 103 do Código Penal. Gente, leiam o artigo 109. Eu vou apontar para os senhores e para as senhoras uns prazos que são interessantes. Não caem todos. É muito prazo para decorar. Já é muita coisa tudo, né? Que sai ainda pedir para ficar decorando data. Esse aqui precisa saber. Decadência para o particular, nas ações penais privadas, de 6 meses a contar da data do conhecimento da autoria. Então, se hoje a Débora comete um crime de calúnia contra mim, ontem. Hoje eu tomo conhecimento que a Débora é quem praticou o crime. A partir de hoje começa a correr meu prazo de 6 meses. 6 meses da data do conhecimento da autoria. E a prescrição? Depende de muita coisa. Eu vou chamar alguns tópicos importantes de prescrição para os senhores. Iago, como que você fez esses tópicos importantes? Li as provas do Ministério Público e viu o que eles estavam cobrando. Tá? Primeira coisa, o que vocês precisam saber? Prescrição, a decadência também, tá? Mas a prescrição é causa extintiva de punibilidade. Ocorreu prescrição ou decadência, o Estado perde o direito de punir. Antes de transitar em julgado, como que a gente calcula a prescrição? Pelo máximo da pena combinada para o crime. Então vamos lá. Homicídio, simples, matar alguém de 6 anos a 20 anos. Qual é o prazo que a gente vai calcular a prescrição? Uns 20 anos. Deu para entender isso? Antes de transitar em julgado, com o máximo da pena aplicada. E depois que transita em julgado, o fulano foi processado por roubo, de 4 a 8 anos. Foi condenado a 5 anos e 6 meses. Transitou em julgado, foi preso, começou a cumprir pena. Qual é o marco, qual é o prazo que a gente vai calcular essa prescrição? Depois do trânsito em julgado, com a pena aplicada. Então, se o roubo tem pena de 4 a 8 anos, mas ele foi condenado a 5, trânsito em julgada, a prescrição se regula pelo prazo de 5 anos. Mas, gente, quem não aprendeu prescrição aqui ainda? Levanta a mão para eu saber. Todo mundo já aprendeu prescrição? Já? Então, veja, então não vou fazer a observação que eu ia. Que assim, eu estou falando assim, é 20 anos, mas não é 20 anos o prazo prescricional, é diferente. 20 anos prescreve em 12 anos. É uma tabelinha, vocês não vão achar na forma de tabelinha, mas vocês vão achar essas correspondências no artigo 109, que eu pedi a gentileza de vocês darem uma lida, mas não precisa decorar. Por quê? Eu vou falar para vocês o que tem cobrado, o que o MP tem cobrado. Então vamos lá. Antes de transitar em julgado, regula-se pela pena máxima aplicada e depois pela pena aplicada. E no caso de concurso de crimes, lembra que a gente tinha falado? Concurso de crimes, cálculo de pena, concurso formal, material, lembra? Crime continuado. Como que calcula a prescrição quando a gente pratica mais de um crime? Isoladamente, em cada crime. Então veja, aquele caso do cara que trabalha na empresa de ônibus e todo dia subtrai R$1, cometendo estelionato por 365 dias. Quantos crimes ele praticou? 365 crimes. Eu tenho que somar todas as penas para analisar a prescrição? Não. Eu tenho que analisar a prescrição 365 vezes. Mas, gente,
Se é o mesmo crime, é só analisar uma vez e replicar para as outras. Deu para entender? Iago, caso da Elisa Samúdio, homicídio e ocultação de cadáver, 2 crimes isoladamente. Primeiro analiso do crime de homicídio, depois do crime de ocultação de cadáver. Tá? Caso de concurso de crimes, isoladamente. Inicia... Iago, nossa senhora, travei agora. Pessoal, quando começa a calcular a prescrição? Iago, e prescrição é a perda do direito do Estado punir, perda do direito do Estado processar. Mas quando começa a correr a prescrição? São algumas hipóteses previstas no artigo 111. A regra do dia em que o crime se consumou. Quando que a gente considera praticado o crime? Lembra que a gente já falou isso na primeira aula? Considera-se praticado o crime quando? No momento, quando se consuma? Quando se consuma, no momento da ação ou da omissão, pouco importa o momento do resultado. Então veja, o crime a gente considera consumado no dia da ação ou da omissão. Então inicia-se como regra no dia que o crime foi praticado, ainda que o resultado venha a ocorrer depois. Essa é a regra. Tem algumas exceções. Por exemplo, crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Então abuso sexual, estupro de dia que a criança ou adolescente abusado completar 18 anos. É um exemplo de exceção. Vamos para frente. Maior prazo prescricional. Gente, o maior prazo prescricional ocorre em 20 anos. Então veja, se a pena combinada ao crime é de 12 anos ou mais, então veja, homicídio qualificado, maior pena que tem no ordenamento jurídico, 30 anos. Tudo que excede 12 anos de pena aplicada, a prescrição ocorre em 20. Vocês me entenderam? Não? Quer que volte? Vamos lá. Lembra que a gente falou que o crime tem a pena combinada. Pode ser, vamos supor, roubo de 4 anos a 8 anos. Antes de transitar em julgado, como que eu calculo a prescrição? Pela pena máxima combinada. Então, se o roubo é de 4 a 8 anos, qual que eu vou usar para o cálculo? 8 anos. Tá? Homicídio simples, de 6 anos a 20 anos. Tá? Todas as penas máximas que forem superiores a 12 anos prescrevem em 20 anos. Todas as outras não caiu no concurso. Caiu essa. Penas maiores que 12 anos prescrevem em 20. Penas, essa aqui também caiu, inferiores a 1 ano, ou seja, nem chegam a 1 ano. Penas que ficam em meses. Nossa, não consigo imaginar um crime que fique em meses. Dano... Desacato à autoridade. Crime de desacato à autoridade, salvo engano, ele é punível com no máximo 6 meses de detenção. Veja, é inferior a 1 ano. Então a pena máxima inferior a 1 ano prescreve em 3 anos. Tranquilo isso, pessoal? Caiu pergunta nesse sentido, falou assim, ó, penas inferiores a 1 ano prescreve em 2 anos. Era errada, não era para marcar, porque prescreve em 3. Se você que não tinha entendido, entendeu lá? Penas superiores a 12 anos prescrevem em 30 anos. Era errado, não era para marcar. A prescrição é em 20. 30 anos é a maior pena do ordenamento jurídico. Tudo bem? Todo mundo, quem não tinha entendido, entendeu? Entendeu? Beleza, então. Outro ponto importante. Interrompe-se a prescrição pelo recebimento da denúncia da queixa. Denúncia ou queixa, peça inicial da ação penal, e o recebimento dela interrompe a prescrição. O que é a interrupção da prescrição? Zera e começa a contar de novo. A prescrição, o prazo prescricional cai pela metade se o condenado é menor de 21 anos. Então veja, se o condenado é menor de 21 anos e foi condenado a 15 anos de prisão, ele tinha 20 anos, e foi condenado a 15 anos de prisão. Qual que é o prazo prescricional da pena dele? 20 anos. Mas como ele tem menos de 21, o prazo cai pela metade. Então o prazo prescricional para ele é de 10 anos. Só que, se ele é reincidente, o prazo prescricional sobe 1/3. Então veja, eu tenho um condenado reincidente que foi condenado a 6 meses de detenção, transitou em julgado. 6 meses de detenção
é inferior a 1 ano, portanto a pena é de 3 anos, só que ele é reincidente. Então qual que é a prescrição para ele? 4 anos. Sobe 1/3 por ser reincidente. Tranquilo? Vamos lá, gente. Fé em Deus vai dar tempo da gente rever algumas questões. Vamos lá, porque esse é o último slide. Extingue-se a punibilidade. O que é extinção da punibilidade? Causas no mundo real que fazem com que o Estado perca o direito de punir. Extinção da punibilidade. Primeira hipótese, morte do agente. Claro, se o fulano cometeu um crime de roubo, foi condenado e morreu, você não vai prender o cadáver. Você também não vai prender o filho dele, porque não foi o filho dele que cometeu o roubo. Deu para entender isso? Morte do agente. Segunda hipótese, anistia. A anistia é concedida em lei, geralmente a crimes políticos. Então a anistia, o Congresso Nacional faz uma lei federal, e anistia determinado agente da prática de um crime. Graça ou indulto. A graça ou indulto são concedidas pelo presidente da República. Não é por lei, é por decreto presidencial. Qual que é a diferença de um ou do outro? Já caiu isso na prova. Graça é concedida individualmente. E o indulto é concedido coletivamente em razão de políticas criminais. Por exemplo, o decreto do indulto de 2015. A Dilma, na época, tinha feito um decreto falando o quê? Quem é maior de 70 anos, maior de 70 anos, e já cumpriu mais de 1/3 da pena, está perdoado, pode ir para casa. Gente, por que você vai manter alguém maior de 70? Deu para entender? É um critério assim, de humanidade. Fica a cargo do presidente da República, não é obrigado a fazer também. Então veja, indulto concedido coletiva e graça individualmente. Tá? Pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Então aquilo que a gente abordou no primeiro dia. Se hoje subir na cadeira for crime, e eu subir nessa cadeira, eu cometi um crime. Vou ser processado. Amanhã vem uma lei e revoga, não é mais crime subir na cadeira. Extinguiu a minha punibilidade. Lei posterior deixou de considerar crime. Pela prescrição, que já estudamos, decadência ou pela perempção, são casos de extinção de punibilidade. Prescreveu ou decaiu, extinguiu a punibilidade. E o que é perempção? É a perda do direito de praticar um ato porque você foi desidioso, você não prestou atenção. Por exemplo, para entrar com uma ação penal privada, tem que contratar um advogado e passar para ele uma procuração especial, que está lá no Código de Processo Penal. Se você esquece, o advogado esquece, você entra com a ação sem essa procuração especial, você incorreu em perempção, você perdeu o direito de processar a pessoa. Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação penal privada. Pela retratação do agente nos crimes em que a lei admite. Então o agente se retrata. Ele comete um crime e se retrata. Por exemplo, na calúnia. Caluniei alguém. Se eu faço uma retratação e a vítima aceita, extingue a minha punibilidade. Por fim, pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Revisão. Acho que vai dar tempo, né, gente? Dá, gente. Dá sim. Não, dá sim. Dá sim. Vamos lá. Sobre a prescrição, acabamos de ver. Na lei penal em vigor, assinale a alternativa correta. Primeiro, a prescrição antes de transitar em julgado regula-se pelo máximo da pena aplicada. Tá certo ou tá errado? Antes de transitar em julgado, pelo máximo da pena aplicada. Tá certo. Verificando-se em 2 anos se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Inferior a 1, quanto que é a prescrição? Vamos ver? 3. Essa alternativa está errada. B. A prescrição depois de transitar em julgado regula-se pela pena aplicada, certo? Depois de transitar em julgado, regula-se pela pena aplicada, certo? E verifique-se nos prazos prescricionais do artigo 109 que são aumentados de 1/3 se o condenado é reincidente. Acho que a gente já achou a resposta. A prescrição de sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação regula-se pela pena aplicada, podendo ter como termo inicial, mas isso aqui é importante, eu não falei para vocês, mas é importante. A prescrição, quando transita em julgado, não pode ter como termo inicial fato anterior ao recebimento da denúncia. Então veja, a gente calcula a pena sem trânsito em julgado pelo máximo da pena combinada. Depois do trânsito em julgado, pela pena aplicada.
Só que, lembra que eu falei para vocês que há fatos interruptivos da prescrição? No caso de prescrição calculada antes do trânsito em julgado, a gente não pode considerar, depois do trânsito em julgado, a gente não pode considerar fatos anteriores ao recebimento da denúncia da queixa. E última hipótese, a prescrição da multa ocorre 2 anos quando a multa for alternativa ou cumulativamente combinada ou cumulativamente aplicada. A prescrição da multa, quando ocorre sozinho, é em 2 anos. Agora, se ela for aplicada junto com o crime, ela prescreve junto com o crime. Tá? Então, está errado essa alternativa. No controle de crimes, a prescrição... concurso de crimes, a prescrição incidirá sobre a pena total aplicada aos crimes concorrentes. Quando há concurso de crimes, como que a gente analisa a prescrição? Isoladamente, essa alternativa está errada, só podia ser a B. 2. Em relação às penas restritivas de direito, é correto afirmar que são aplicáveis por substituição sempre que a pena privativa de liberdade não for superior a 4 anos, qualquer que seja o crime cometido pelo agente. Lembra que a gente falou que tem uma modalidade de crime que pouco importa a quantidade de pena aplicada? Crimes culposos. Então não é qualquer que seja o crime cometido. Isso aqui está errado. B. Penas restritivas de direito são aplicáveis nos crimes culposos, qualquer que seja a pena. Restritivas de liberdade, de direito, é aplicável aos crimes culposos, qualquer que seja a pena. Tá certo? Não se aplicam em nenhum caso ao agente reincidente em crime doloso. Nenhum caso. Reincidente específico aplica, tá errado. A prestação de serviço à comunidade deve ser revertida diretamente à vítima ou à entidade de proteção, Instituto de Direito Processual, quando duas ações são idênticas, tá? Não tem nada a ver. Decadência, anistia e litispendência, mesma coisa, tá? Instituto de Direito Processual. Morte do agente, coisa julgada. Coisa julgada é Instituto de Direito Processual. Só pode ser a letra A. Vamos lá, esse aqui tem um caso. Acho que é do exame passado. Pretendendo matá-la, Abel coloca veneno no café de Bianca. Sem saber do envenenamento, Bianca ingere o café. Logo em seguida, Abel, arrependido, prescreve o antídoto a Bianca, que sobrevive, sem qualquer sequela. Diante disso, é correto afirmar que se trata de hipótese de A. Crime impossível. Por que não é crime impossível? Porque não se trata de ineficácia absoluta do meio ou do objeto. B. Tentativa de homicídio. O resultado não se consumou. Por que a tentativa, a gente diz tentativa? Porque o resultado não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aqui foi ele mesmo que quis. Não é tentativa. Arrependimento posterior. O que é o arrependimento posterior? O crime se consuma e depois o agente remedia, tenta aliviar o que foi produzido. O crime se consumou, ela morreu? Não. O que sobra? Arrependimento eficaz, pois Abel impediu voluntariamente que o resultado se produzisse. 7. Com relação às regras previstas no Código Penal sobre o concurso de pessoas, é correto afirmar que as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam, nem quando são elementares do crime? Não, lembra do agente público que a gente falou? O desvio subjetivo de conduta de um dos agentes não tem relevância penal. O que é o desvio subjetivo de conduta? Que o agente, ele quer alguma coisa diferente, ele não quer participar de um crime, ele estaria achando que ele está fazendo qualquer outra coisa, menos cometendo um crime. Não tem relevância penal? Lembra? O agente responde todos aqueles que concorrem para o crime, respondem nas penas serem combinadas na medida de sua culpabilidade. C. A participação, salvo disposição em contrário, não é punível, não é punível se o crime não chega a ser ao menos tentado. É isso aqui. Eu estou tentando lembrar por que a B está errada. Não tem. Participação, contrário, não é punível se o crime não chega a ser tentado. Isso é verdade também. Agora estou na dúvida, porque isso aqui é verdade também. Vamos lá. Participação de menor importância no crime não afeta de nenhum modo a pena do agente. Isso aqui cai.
Ei, gente, agora eu fiquei na dúvida, falando sério mesmo. Vamos começar a aula, vamos começar. É a letra C. Desvio subjetivo de conduta dos agentes não tem relevância penal. Ah, tá, desculpa, gente. O desvio subjetivo de conduta. Se eu quero o bem, é verdade. Se eu quero o bem para mim, então eu e você, a gente pratica um roubo. Vamos praticar um roubo juntos, a gente quer roubar. Só que você quer roubar para dar o bem para sua mãe. E eu quero dividir para a gente. Então veja, a gente vai praticar o mesmo fato típico. Mas, desvio subjetivo de conduta. Para que eu quero isso? Isso é irrelevante. Isso é irrelevante. Não tem de fato relevância penal. Por isso que essa aqui não é a alternativa correta. Desculpem aí. Gente, desculpem estender. Muito obrigado por terem comparecido. Cadê as listas? Vou passar o e-mail com os simulados. Muito obrigado a você que nos acompanha no YouTube. Nos vemos na próxima. Até mais.